Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, hoje vamos ver um conteúdo tupiniquim de Terra Brasilis. Estamos habituados em reagir aqui a assombrações, aparições, acampamentos internationals. Mas agora veremos algo aqui em Terra Brasilis. E o nome do canal é Agorafobia. Não me inscrevi ainda porque eu estou aqui para ensiná-los a se inscrever também. E o tutorial de inscrição é exatamente esse. Você vem aqui, ó, inscrever-se. Muito bem. Para assistir sem os meus comentários, vai lá. Já dá aí uma passada na playlist inteira que o conteúdo parece ser muito promissor. Vamos ver hoje o vídeo Mistérios Brasileiros Obscuros e Perturbadores. Vambora. Maiara dos Anjos. A cidade de São José, no estado de Santa Catarina, durante muito tempo foi apenas uma cidade pequena próxima a Florianópolis, que servia como uma espécie de cidade dormitório para as pessoas que trabalhavam na capital catarinense. Nossa, olha só. Vocês conheciam São José? Eu passei ali em Floripa, na BR-101 ali, mas eu não conheço as cidades ali no entorno. Só que com o passar dos anos, São José foi crescendo, a ponto de se tornar a cidade com o quinto maior PIB de Santa Catarina e uma das cidades que mais geraram empregos no Brasil. Olha só, que talento. Tornando-se um município com uma qualidade de vida elevada para os padrões brasileiros. Porém, nesse contexto de prosperidade e desenvolvimento, uma situação trágica ocorreu na cidade de São José no ano de 2016. Eu achei que a gente ia ficar só no sobrenatural, só vendo coisas que poderiam acontecer, mas que não aconteceu, mas daqui a realidade dói e machuca mais. Na manhã do dia 17 de novembro daquele ano, um homem estava caminhando por uma praia na cidade quando se deparou com um corpo amarrado em uma árvore. Aparentemente, o corpo era de uma mulher jovem e ele estava em um estado bem deplorável, como se a mulher tivesse sido bastante mal. Ai, cara. Que dó, velho. O homem então chamou a polícia, que chegou até o local após alguns minutos. Os policiais então passaram a situação para a polícia civil, só que a polícia civil demorou cerca de 1 hora para chegar até a cena do crime. E nessa 1 hora que a polícia civil demorou para chegar, a notícia já tinha se espalhado. Nossa, eu acho que os populares começaram a chegar lá então, antes mesmo da polícia chegar, verificar alguma coisa. A cidade de São José amanheceu com o corpo de uma jovem, aparentemente com seus 20 e poucos anos, amarrado em uma árvore na praia. E não só a notícia havia se espalhado, como as pessoas que moravam na região também foram até a cena do crime onde o corpo estava. Inclusive, 2 mulheres que foram até a cena do crime afirmaram que a garota encontrada morta era Maiara Felisbino dos Anjos. Porém, naquele momento, ainda não era possível afirmar com certeza a identidade da mulher. Nossa, populares reconheceram, inclusive, será que eram amigas dela? Coisa trágica. Já que, embora as mulheres tivessem a reconhecido, nenhum teste de DNA ou algo do tipo foi feito. Então, a identidade da pessoa que foi encontrada morta ainda era um mistério naquele momento. Pouco tempo depois, um policial afirmou que, na verdade, o corpo era de uma mulher chamada Maiara Kamer. Nesse momento, diversos amigos e familiares dessa Maiara Kamer começaram a postar mensagens de luto e solidariedade pela morte da garota. Nossa, cara, mas são 2 pessoas diferentes? São parecidas as duas? Sei lá. Por ser Maiara, eu acho que deve ter confundido. O que será que aconteceu? Só que a garota encontrada na praia não era Maiara Kamer. Algum tempo depois, a própria Maiara Kamer fez uma publicação na internet dizendo que o corpo encontrado na praia não era ela. Nossa, que gafe, pelo amor de Deus. Isso daqui é uma confusão que causa um transtorno, não? Imagina sem infartos familiares, sem infartos amigos, todo mundo. Não deixa de ser trágico. De qualquer forma, uma vida se foi. E que, na verdade, ela estava viva e bem, mas que muitas pessoas estavam achando que ela tinha morrido justamente por conta do policial ter afirmado que o corpo praia era ela. A polícia foi questionada sobre esse terrível erro que eles cometeram e eles afirmaram que, por conta dessa confusão, eles haviam passado muitas horas investigando a morte de uma garota que na verdade estava viva. Perderam um tempo aí na investigação. Mas o que muda isso no final das contas? Eu acho que muda por conta dos suspeitos, das pessoas ligadas ali. Eu acho que eles começaram a investigar errado. E que agora eles teriam que voltar à estaca zero e praticamente recomeçar toda a investigação. E lembra que eu falei que 2 mulheres reconheceram o corpo na cena do crime antes mesmo da polícia chegar? Então, elas estavam certas esse tempo todo, e o corpo era de fato de Maiara Felisbino dos Anjos, uma jovem de 22 anos que morava na região e era natural da cidade de Gaspar, também no estado de Santa Catarina. Muito parecida com a outra Maiara. Elas são bem parecidas mesmo. Isso com certeza fez com que as pessoas ficassem confusas também. A partir desse ponto, a polícia teve que basicamente recomeçar a investigação, já que até então eles estavam investigando a morte de Maiara Kamer, só que na verdade quem tinha morrido era Maiara Felisbino dos Anjos.
Apesar de existir uma certa semelhança entre as garotas, muitas pessoas criticaram duramente esse erro cometido pelos policiais. Não, com certeza foi um vacilo muito grande, porque você não pode divulgar o nome, ainda mais soltar dessa forma, sem ter certeza, né? Agora que eles já tinham a identidade correta da vítima, as investigações finalmente começaram. Uma das primeiras coisas que foram feitas foi verificar as imagens de câmeras de segurança da região da praia, onde Mayara foi encontrada. Uma das câmeras havia filmado a jovem caminhando na praia na noite anterior sozinha e aparentemente um tanto agitada. Nesse momento também foram realizadas algumas análises médicas no corpo de Mayara que indicavam que a jovem não teria feito algo contra si mesma. É difícil amarrar na árvore, não faz muito sentido mesmo. Só que, curiosamente, apesar dos médicos terem afirmado que Mayara não teria encerrado a sua própria vida, alguns policiais afirmaram que não era possível descartar essa hipótese, já que, ao vasculhar o apartamento de Mayara, eles encontraram uma carta de despedida que foi escrita pela jovem. Desculpa por desistir, eu queria tanto viver. Quem vive, lute sempre por aquilo que lhe faz bem e o que te traga alegria. Desculpa, vida, por não ser mais feliz, por não lutar mais, por desistir assim. Quero poder voltar mais feliz do que eu fui um dia. Te amo. Será que era a letrinha dela mesmo? Porém, de acordo com uma prima que era muito próxima de Mayara, a jovem já havia escrito outras cartas como aquela anteriormente, e também alguns poemas e frases bastante melancólicas. É, tem muita gente que tem aí pensamentos de desistência, pra não falar outra coisa. Por diversas fases na vida, a pessoa chega a fazer alguma coisa, a escrever alguma coisa, ou simplesmente colocar os pensamentos no papel, como se fosse um diário. Logo, de acordo com essa prima, a existência daquela carta não indicava que Mayara havia decidido partir. Ainda mais considerando as análises médicas que indicavam que isso era bastante improvável. Não somos especialistas aqui, mas é muito difícil a pessoa se desviver e se amarrando em um tronco de árvore, amordaçado e tudo mais, como falou ali no começo. Não faz sentido, eu acho que eu descartaria isso daqui. Sendo leigo, seria a primeira coisa que eu ia descartar, seria isso. Também foi descoberto que Mayara tinha o costume de usar substâncias ilícitas e que ela utilizava essas substâncias desde a sua adolescência. Continua não fazendo sentido. Ou seja, ela já vinha lidando com esse vício há algum tempo. Além disso, algumas pessoas próximas à jovem foram interrogadas e algumas delas afirmaram que Mayara era mentalmente instável, que ela tinha passado por momentos de tristeza e melancolia no passado e também algumas situações onde ela teria agido de forma agressiva, proferindo xingamentos em público e quebrando objetos, por exemplo. E aí, o que isso muda? E quanto ao apartamento de Mayara, ele foi vasculhado pela polícia, como eu mencionei, e nele foi encontrado um tecido próximo a uma tesoura, e esse tecido tinha a mesma cor do tecido que foi usado para amarrar o corpo de Mayara na árvore na praia. Nossa. Será que é alguém que foi até a casa dela? Ou seja, caso a jovem tenha sido atacada, o agressor provavelmente estava na casa dela ou tinha acesso ao apartamento. Me parece isso daqui. Uma pessoa que estava lá com ela já. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores nesse momento é que Mayara havia se envolvido com um rapaz nos últimos meses. Inclusive, a mãe e o padrasto dela haviam conhecido esse rapaz. Obviamente, por se tratar da última pessoa que teve um relacionamento amoroso com Mayara, esse rapaz acabou se tornando um suspeito pela polícia. Mayara e esse rapaz teriam começado a se relacionar por volta de março de 2016, mas o homem frequentemente rejeitava Mayara, pois ele já era comprometido com outra mulher. Também foi descoberto que esse homem teve um contato com Mayara horas antes da morte da jovem. Que é isso, velho? Olha pra você ver o perfil do predador. Mas ele tinha um álibi que o posicionava longe da cena do crime no momento em que Mayara faleceu. 5 meses se passaram e as investigações não avançaram muito. O corpo de Mayara passou por uma análise mais aprofundada, onde foi constatado que não havia sinal de álcool no corpo da jovem. Sabe o que isso daqui me traz? Uma insegurança muito grande, porque assim, um crime que aconteceu 5 meses atrás, se na semana você não descobriu, eu fico muito descrente que depois de meses e meses você consiga descobrir. Eu sei que isso daqui não é escrito em pedra. Crimes são descobertos independente do tempo que se passa, mas fica alguma coisa na minha cabeça falando, poxa, não vai descobrir nunca. Isso porque passou-se o tempo. Eu espero que isso daqui tenha um desfecho. Vamos lá. Mas haviam indícios de outras drogas e também de que ela havia tido relações pouco tempo antes da sua morte, provavelmente com aquele rapaz que eu mencionei anteriormente. E ainda de acordo com essas análises, essas relações teriam sido consensuais. Também foi descoberto que as cordas usadas para amarrar o corpo
de Mayara pertenciam a um homem que usava as cordas para prender um barco em uma região próxima à praia. Olha só, já tem duas pessoas que são suspeitas. O primeiro, que havia sido descartado pelo álibi, que ele estava longe. E já tem um segundo que tem cordas, e ele trabalha com um barco ali, alguma coisa assim. E o que faria sentido também pensar, porque na noite anterior, ela havia sido vista pela câmera da praia e ela estava alterada, aparentemente agitada. Então uma pessoa que trabalha por ali, vê-la passar, faz sentido ser uma suspeita também. O homem relatou que as cordas haviam sido roubadas e ele não chegou a ser procurado pela polícia. Pode ter acontecido também, mas é conveniente. Até aquele momento não era claro o que tinha de fato acontecido com Mayara. A teoria mais aceita era a de que a jovem tinha sido atacada e, considerando que não haviam indícios de que ela teria lutado antes da sua morte, ela provavelmente conhecia o seu agressor e talvez estivesse até mesmo caminhando na praia com ele. Mas, de novo, isso era apenas uma teoria e o que de fato aconteceu ainda era desconhecido. Tá, mas no exame que foi feito, foi encontrado entorpecente e tudo mais, ela poderia também estar fora de si, logo ela não reagiu. Ela poderia estar desmaiada, poderia ter acontecido qualquer coisa. Então não necessariamente também é uma pessoa que esteja próxima a ela. Além disso, o agressor provavelmente também conhecia bem a região, a ponto de conseguir cometer o crime e sair do local sem deixar nenhum rastro. No entanto, a polícia também não descartou totalmente a possibilidade de que Mayara tivesse feito algo contra si mesma. Não quero parecer espertão aqui não, não vou debochar da polícia não, mas é sério isso? Não faz sentido? Que jeito? Apesar das análises médicas e do estado em que o corpo foi encontrado sugerirem que isso era bastante improvável. Sendo assim, o que realmente aconteceu com Mayara Felizbino dos Anjos ainda permanece um mistério. Primeira coisa, a única possibilidade que eu vejo na minha cabeça dela ter feito algo contra a própria vida, que eu duvido muito, foi que ela tenha feito e alguém achou o corpo, foi lá e amarrou, o que torna a situação ainda mais bizarra, então não faz sentido. Mas aparentemente é um crime sem resposta. E caso ela realmente tenha sido atacada, como a maioria das pessoas acredita, a identidade do seu agressor jamais foi revelada. Tadinha, cara. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu não estou longe, estou apenas do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Nosso amor nos unirá eternamente. Bonita mensagem. O maníaco do arco-íris. A cidade de Carapicuíba, Carapicuíba e Osasco. Nunca achei que a gente ia ver um true crime aqui, viu? situada no interior paulista, é considerada uma das mais violentas de São Paulo, apresentando dados de violência que a posicionam como uma das regiões mais perigosas do estado. Isso aqui eu não sabia não. Agora eu fui surpreendido aqui. Um homem de 32 anos foi encontrado sem vida em um parque na cidade de Carapicuíba, o Parque Paturis, no dia 7 de julho de 2007. Uma das primeiras coisas que chamaram a atenção foi que o corpo desse homem havia sido bastante maltratado. Ou seja, a pessoa responsável por aquele crime era bem violenta. E outra coisa que chamou a atenção é que o Parque Paturis, onde o corpo foi encontrado, era conhecido na época por ser uma espécie de ponto de encontro para membros da comunidade LGBT, principalmente homens gays. Olha só, será que foi um crime de ódio aqui? Tá, mas o que isso tem a ver com o corpo que foi encontrado no parque? Acontece que aquele infelizmente não foi o único corpo encontrado no Parque Paturis. Será um serial killer? Ou será que ali era um local comum de zoológico? Nos meses subsequentes, mais especificamente entre julho de 2007 e agosto de 2008, 13 pessoas perderam suas vidas após serem brutalmente atacadas naquele parque. E algo me diz que essas 13 pessoas eram homossexuais. Eu posso estar muito errado no que eu tô falando, porque curto espaço de tempo e é um parque conhecido pela comunidade LGBT. Eu acho que era tudo alvo mesmo, sabe? Crime de ódio total. E todas as vítimas eram do sexo masculino e, embora existam controvérsias sobre isso, acredita-se que todos eram homossexuais. Vários true crimes que a gente vê. Existem padrões. Então, chego a pensar que era uma pessoa só, um serial killer aqui mesmo. Que trágico. Ou seja, 13 homens gays foram encontrados sem vida no Parque Paturis, conhecido por ser um ponto de encontro entre homens homossexuais. Logo começaram a surgir as teorias de que havia um assassino solta e que esse assassino tinha como alvo homens gays. E também foi nesse momento que alguns veículos de mídia começaram a se referir ao assassino como o maníaco do arco-íris. Ah, agora eu entendi. Porque o nome. Fazendo uma alusão à bandeira LGBT. A maioria das vítimas possuía ferimentos semelhantes, sugerindo que provavelmente elas foram mortas pela mesma pessoa utilizando o mesmo método. Cara, que negócio tenebroso, não? Que loucura você pensar que você vive num mundo que as pessoas simplesmente não aceitam as outras. E aqui a gente tá falando de uma coisa que específica, seria um serial killer. Não é que você vai ver sempre, mas se você for juntar no mundo inteiro, tem muitos. A notícia dos assassinatos
começou a se espalhar por toda a cidade, mas as pistas ainda eram bastante escassas e não era possível saber quem estava por trás dessa brutalidade. Algum tempo depois, começaram a surgir os principais suspeitos de serem o maníaco do arco-íris. Foi descoberto que um comerciante da região foi responsável por encontrar os corpos de 3 vítimas enquanto caminhava no parque. Olha só, o cara virou suspeito. Esse homem foi considerado inicialmente um suspeito, mas não havia nada que ligasse ele ao crime. Além disso, a arma usada nos crimes foi uma arma de fogo, e esse comerciante chegou a fazer um teste para identificar resíduos de pólvora em sua mão alguns instantes após o último corpo ser encontrado. E o teste deu negativo, então o homem foi liberado. Por que esse cara virou suspeito? É importante saber disso daqui. Primeiro, é muita coincidência o cara encontrar 3 corpos, né? E já vimos também em filmes, eu acho que eu já devo ter reagido a um true crime ou outro, que a pessoa que ligou pra polícia era, de fato, o assassino. Então é uma coisa pra se levar em consideração, sim. Mas se fez o exame de pólvora lá e não deu nada na mão, aparentemente ele tá limpo. Posteriormente, outro suspeito foi identificado. Dessa vez, o suspeito era um policial militar que havia se hospedado em um hotel junto com uma travesti, na região de Osasco, que é uma cidade que fica próxima a Carapicuíba. A polícia tenta provar que um sargento aposentado é o assassino de 13 homossexuais em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Jairo é suspeito de ser o assassino de 13 homossexuais neste parque em Carapicuíba. E posteriormente, essa travesti foi encontrada morta, provavelmente sendo uma das vítimas do maníaco do arco-íris. Ou seja, foi depois do Jairo ser preso, não foi? Então se ele foi preso e ela foi assassinada, é sinal de que não é ele. Quer dizer, pouco provável que seja ele. Além disso, algumas testemunhas também afirmaram terem avistado esse policial vagando pela região do Parque Paturis anteriormente. Logo, esse policial passou a ser investigado pela morte da travesti e começaram a surgir teorias de que ele talvez também fosse o responsável pelos outros assassinatos, embora aparentemente não existam provas disso e ele não chegou a ser investigado pelos outros assassinatos, apenas pelo assassinato da travesti. Então eu entendi tudo errado aqui, tá? De fato, esse policial foi preso, ele era um suspeito apenas por um assassinato, que foi a travesti que ele estava se envolvendo. Porém, no ano de 2011, já 3 anos após os crimes, o policial foi inocentado e não existem muitas informações, eu pelo menos não encontrei disponível na internet, sobre o que levou ele a ser inocentado. Algumas matérias sobre esse caso também apontam outro suspeito, que coincidentemente também era um policial militar, mas não existem muitas informações sobre esse suspeito, nem mesmo se ele chegou a ser investigado ou algo do tipo. Que loucura, velho. Como é que solta o cara assim? Eu acho que a própria investigação ali constatou que não tinham provas substanciais pra ligar ele aos outros crimes. Aqui são todos os casos sem solução. Vai ser revoltante. Esse caso como um todo é bastante obscuro e as informações sobre ele são bastante escassas, mas o fato é que não se sabe ao certo se os 13 homens encontrados mortos na cidade de Carapicuíba realmente foram vítimas de um crime de ódio causado por um único indivíduo. Embora essa seja a teoria mais aceita e existam indícios de que isso realmente aconteceu. Em qual outra situação que 13 homossexuais seriam mortos em um curto espaço de tempo, se não fosse por um crime de ódio? Não existe. Não é possível que 13 assassinos, por 13 situações criadas ali de forma diferente, resolveram assassinar 13 homens que coincidentemente eram homossexuais. Então, assim, eu acho que se trata de uma pessoa só. A Múmia da Galote. Isso daqui é antigo, hein? Que é o Pão de Açúcar. Olha só, teleférico. Tudo começou há muitos anos atrás, no dia 19 de setembro de 1949. Naquele dia, 5 amigos alpinistas se encontraram na Praça General Tibúrcio, no Rio de Janeiro, com um objetivo em mente. Olha o drip da galera da época de 1949. Ó o bigodinho, todo mundo de roupa social. Vamos escalar aquela montanha, Gerson. Vambora, é hoje. Escalar o Pão de Açúcar. Com cerca de 396 metros de altura, o Pão de Açúcar já havia sido escalado várias vezes anteriormente, mas é claro que isso não significava que a jornada seria fácil. Nossa, cara, é bem íngreme. Que pãozão, pãozaço. Até porque os 5 amigos não só queriam escalar a estrutura, mas eles também queriam realizar a escalada por uma nova rota, e não por uma das rotas que já haviam sido mapeadas anteriormente. Nossa, que viagem. Desbravadores aí, ousados. Essa rota que eles tomaram recebeu o nome de Galote. Mas os homens não chegaram a concluir a escalada naquele dia, porque no meio do caminho eles tiveram uma surpresa bastante desagradável.
O primeiro sinal de que havia alguma coisa errada ali ocorreu logo no começo da escalada, quando um dos alpinistas encontrou um sapato feminino jogado no meio da mata que cerca o Pão de Açúcar. Olha isso. Vamos lá, espero que não seja nada grave. Eles acharam estranho a presença daquele sapato ali, mas continuaram a caminhada mesmo assim. Até que alguns instantes depois, outro alpinista, dessa vez já subindo o paredão, se deparou com um corpo. Nossa, galera do céu. O corpo estava preso em uma fenda estreita que havia na estrutura, mas o que mais chamou a atenção é que o corpo não parecia estar em decomposição, mas sim mumificado. Que isso, cara? Quanto tempo que ficou lá? Tá maluco? Ninguém ia lá? Nesse momento, os alpinistas passaram a se referir ao corpo como a múmia da Galote. Por conta da descoberta sombria, os rapazes decidiram não continuar a escalada naquele dia. Então eles desceram e chamaram as autoridades para alertar que havia um corpo no Pão de Açúcar. Bom, fizeram certo, mas que curioso, cara. Quantos anos que não tava lá? Vários policiais, legistas e repórteres foram até o local para encontrar respostas de quem era o corpo e como ele foi parar ali. Até aquele momento, todos achavam que o corpo pertencia a uma mulher, por conta das vestimentas e dos longos cabelos. Faz sentido. E também o sapato, ele juntou como evidência, olha só. E também por causa do sapato feminino que foi encontrado na mata anteriormente. Só que um dos legistas afirmou que o corpo era na verdade de um indivíduo do sexo masculino. E nesse momento começaram a surgir as teorias de que o corpo era de uma mulher trans. Faz sentido também. Além disso, também foi possível afirmar que a vítima tinha cerca de 35 anos e 1,60 m de altura. E que ele estava preso no Pão de Açúcar há cerca de 6 meses no mínimo. Qual que é o critério para mumificar um corpo? Não entendi. Alexa, o que significa um corpo mumificado? A mumificação é o processo de preservação do corpo após a morte, secando ou embalsamando deliberadamente a carne. O corpo foi preparado? Que loucura, cara. Por fim, foi divulgado que o corpo não possuía nenhum sinal de que ele havia sido agredido. E lembra que eu falei que o corpo não estava em estado de decomposição, mas sim mumificado? Alguns legistas apontaram que essa mumificação foi causada pela maresia, já que o sal presente na maresia pode absorver a água do corpo, retardando significativamente o processo de degradação. Que loucura, e faz total sentido. O que ele falou também é intrigante porque se não tinha violência, se não tinha nada, nenhuma marca, será que a pessoa simplesmente não ficou presa no meio das pedras e não conseguiu sair? A múmia da Galote, como ficou conhecido o corpo encontrado no Pão de Açúcar, não possuía nenhum documento e ninguém nunca apareceu para reconhecer o corpo, fazendo com que a real identidade daquela pessoa, assim como o porquê ela foi parar lá no Pão de Açúcar, se tornasse um grande e obscuro mistério. E como é comum nesses casos de mistérios, diversas teorias foram criadas, como a de que o corpo pertencia a um mendigo que se jogou o morro abaixo, ou a de que o corpo seria de uma travesti que estava tentando se esconder na mata. Exatamente, eu acho que a primeira é a mais provável, porque isso explicaria também porque ela deixou o sapato cair no meio da mata. Ela estava temendo pela própria vida, ela correu, deixou o sapatinho para trás e se enfiou no meio da pedra e não conseguiu mais sair. Mas isso são apenas teorias. E quanto aos alpinistas responsáveis por encontrar o corpo, infelizmente todos já faleceram, sendo que o último morreu em 2018, aos 88 anos de idade. O senhorzinho tudo alpinista, nasce em paz aí. Anton Pilipa. No final do ano de 2016, um homem desconhecido foi encontrado pela polícia rodoviária vagando pela BR-364, próximo à cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. O homem caminhava pela estrada aparentemente em um estado de confusão mental, então os policiais decidiram parar o homem para fazer algumas perguntas. Só que o homem não falava português, e por conta do fato de ele aparentar ser mentalmente instável, os policiais o levaram até um hospital na capital rondoniense. Isso daqui é mais comum do que vocês imaginam. É a segunda vez que eu vejo uma pessoa documentada, internacional, dando rolês por aí pelas estradas do país. Vocês lembram que eu reagi a um russo? Ele literalmente saiu da Rússia, estava fazendo o trajeto Rússia-América Latina de bike. Lá no hospital, em Porto Velho, algumas fotos do homem foram registradas. Era um indivíduo branco com longos cabelos e barbas loiros. Ou é americano ou é de algum país europeu aí. Não acho que seja sul-americano. O homem não possuía nenhum documento consigo e, como eu mencionei, ele não falava português. Então nem os policiais, nem os funcionários do hospital conseguiram se comunicar com ele. E até aquele momento ninguém sabia quem era esse homem misterioso encontrado vagando pelas estradas do norte do Brasil e nem como ele havia chegado até ali.
Nesse momento, as imagens do homem começaram a circular pela internet, onde alguns indivíduos começaram a tentar identificá-lo. Então começaram a surgir as principais teorias que tentavam explicar quem era aquele homem, sendo que a teoria mais levantada foi a de que o homem era Lars Mittank. Lars Mittank foi um homem alemão que desapareceu sob circunstâncias misteriosas lá na Bulgária. Cara, e parece com o homem, hein? Parece com ele, velho. Em julho de 2014, aos 28 anos de idade. O caso de Lars é extremamente intrigante, porque alguns dias antes dele desaparecer, Lars estava agindo de forma estranha, e a última vez que ele foi visto foi no aeroporto na Bulgária, onde ele foi filmado por uma câmera de segurança, correndo desesperadamente para fora do aeroporto como se estivesse fugindo de alguém. Nossa, você viu? Rapaz passou correndo mesmo, meteu o pé. E depois de ser filmado correndo para fora do aeroporto, Lars desapareceu e nunca mais foi encontrado. O desaparecimento de Lars Mittank é até hoje um dos casos de desaparecimento mais misteriosos e certamente um dos mais comentados na internet. Sabe o que acontece isso daqui? E que muita gente passa perrengue no aeroporto? Mano, muita gente passa perrengue no aeroporto por conta disso. Não sei se foi o caso, mas me faz pensar que pode ter sido também. Se compararmos as imagens de Lars com a imagem do homem desconhecido encontrado no hospital em Porto Velho, é possível notar que os homens não são idênticos, mas também é inegável que existe uma ligeira semelhança. O nariz é diferente também. A não ser que ele tenha feito uma rina. O nariz ali é mais estreito, ali é mais largado nas pontas. Mas é bem parecido. Aqui, se você for ver também, o formato do cabelo aqui, ó. Aqui tá circular. O Lars, ele já tinha uma entrada, ó. Não é a mesma pessoa mesmo, não. Mas ainda assim, eu acho que não é sul-americano. Será que o homem misterioso encontrado no hospital em Rondônia seria realmente Lars Mittank? Até aquele momento era difícil afirmar qualquer coisa, já que, além de uma pequena semelhança, não havia mais nada que comprovasse que o homem do hospital pudesse ser Lars. Alguns meses se passaram enquanto a identidade do homem ainda permanecia um grande mistério. Mas o homem fala que língua esse cara aí? Ninguém descobriu a língua que ele fala? Ou ele veio a falecer? Até que no começo do ano seguinte, em fevereiro de 2017, alguns policiais, após pesquisarem em bases de dados de pessoas desaparecidas internacionalmente, descobriram um caso de desaparecimento que ocorreu em 2012 e que tinha grandes chances de a vítima desse desaparecimento ser o homem misterioso encontrado na estrada em Rondônia. Em março de 2012, um canadense de 32 anos chamado Anton Pilipa, que sofria de esquizofrenia, Parece. Ô louco, é ele. Falei isso da outra vez também, me fudi. Desapareceu na cidade de Vancouver, lá no Canadá. A família do homem começou a procurar por ele por toda a cidade, mas não havia nenhum rastro dele. Anton havia desaparecido, deixando para trás todos os seus documentos, roupas e objetos de valor. O tempo foi passando e a esperança de encontrar Anton com vida diminuía a cada dia. A polícia conseguiu entrar em contato com a família de Anton lá no Canadá e foi constatado que, de fato, o andarilho misterioso encontrado vagando pelas estradas de Rondônia era realmente Anton Pilipa. Como que ele apareceu? Que milagre! Que loucura é essa, velho? Não descarto a possibilidade dele ter vindo andando do Canadá até aqui. Não tô de sacanagem. Você consegue pelo canal do Panamá ali, se atravessa tranquilamente, tamo junto, tamo em casa. Já era, chegou aqui sim. E eu acho que ele fez esse rolê a pé, viu? Falou que ia dar uma caminhada, espairecer um pouco. Após a identificação do homem, as autoridades deram início ao processo para enviar Anton de volta para sua família lá no Canadá, que estava bastante emocionada e feliz em saber que o homem ainda estava vivo após todos aqueles anos. Que milagre. Nossa, um caso solucionado. Quer dizer, mais ou menos, né? Não sabe que dia que ele chegou aqui. Anton Pilipa desapareceu na cidade de Vancouver, no Canadá, no ano de 2012 e foi encontrado 7 anos depois em uma estrada na cidade de Porto Velho, Rondônia, após ter percorrido grande parte do continente americano. Cara, olha isso, é completamente possível, mas não começa a ter ideia não, fica na tua casa mesmo, porque sua família vai ficar preocupada. Só que será mesmo que ele foi a pé? Existe ainda a possibilidade dele ter pego carona, várias coisas. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Sigam o canal Agorafobia. Pô, gostei desse conteúdo aqui, viu? Infelizmente, casos sem solução, exceto pelo último, onde temos aqui um final feliz, todos os outros trágicos, sem saber o que aconteceu. Mas tá aí, se você gostou e quer mais esse tipo de conteúdo no canal, não deixe de curtir, comentar e compartilhar e vambora, até o próximo vídeo.